É possível usar o lenhador atrás do Bombardian para ele empurrar o Bombardian pro Bombardian conseguir chegar mais rápido na torre do seu oponente. Mas vejamos novamente no replay em câmera lenta porque esse ataque do meu adversário não funcionou. Assim que eu percebo que o Bombardian tá muito rápido, eu coloco o Buga Buga para proteger a torre secundária do lado direito. Posicionei meu exército de esqueletos um pouco mais para cima para que eles pudessem estar escapando da explosão da bomba do Bombardian do meu adversário, mas não deu muito certo. Eu uso os Goblins para estar travando o Bombardian do meu adversário. E agora é minha vez de retribuir a jogada que o meu adversário fez comigo no começo da partida, até porque eu preciso aprender como o meu adversário vai defender essa minha jogada para eu conseguir me preparar para os próximos ataques. Meu adversário mostra que para defesa ele usa a Valkyria e também tem o exército de Skeletons. Para Valkyria eu pego ela com a Morcegada e o exército de Skeletons eu pego com o Geloid. Pelas cartas que meu oponente demonstrou até agora, eu acredito que o meu deck é mais leve do que o deck do meu adversário. Então, como o meu deck é mais leve, isso significa que o meu deck gira mais rápido. Como ele gira mais rápido, isso significa que eu tenho a obrigação de atacar, ou seja, a prioridade do ataque é meu. Porém, o meu Elixir ainda não chegou em 10. Agora que o meu adversário jogou uma P.E.K.K.A atrás da torre, é uma oportunidade perfeita para eu avançar rapidamente do outro lado, forçando meu adversário a gastar o Elixir na defesa. Eu jogo os Goblins na frente do lenhador para tentar manter o lenhador o máximo de tempo possível na arena, até porque se os Goblins morrerem, eu posso estar invocando eles novamente com o uso da habilidade. Vamos analisar novamente esse ataque com a magia do replay em câmera lenta para ser possível a gente ver mais detalhes. Perceba que eu avanço com os Goblins na frente do lenhador para que eles possam estar servindo de tanque para o lenhador ficar o máximo de tempo possível na arena. Eu sei que mesmo depois das flechas o lenhador ainda vai ficar um pouco mais de tempo vivo, então eu aproveito que ele tá com a metade da vida para jogar logo em seguida os Bombardian Juniors atrás, e obviamente que eu não vou desperdiçar a fúria, então eu já rapidamente ativo a habilidade dos Goblins. Eu resolvo usar os insetos para parar a P.E.K.K.A, obviamente que eles não vão ser o suficiente, então eu jogo um Geloid um pouco mais para cima para distrair a P.E.K.K.A. Eu acredito que ainda não vai ser o suficiente, então eu preciso jogar também os Goblins. Agora eu tenho uma horda de insetos e Goblins indo na direção da torre do meu adversário, quero ver o que ele vai fazer, porém ele decide vir novamente com a mesma jogadinha, mas dessa vez eu decido acabar com a diversão do meu adversário colocando simplesmente meu Bombardian no centro. Agora eu acabo fazendo uma péssima jogada. Eu quero que você tente descobrir qual foi o erro que eu cometi. Será que você sabe qual foi o erro que eu cometi? A gente pode voltar para ver o lance novamente com a magia do replay. Se a gente voltar o lance para ver com mais detalhes em câmera lenta, a gente pode ver que eu já tinha os Bombardian Juniors na mão e a bandeira dos Goblins já estava colada na torre do meu adversário. Eu poderia ter ativado a habilidade dos Goblins e ter jogado os dois Bombardian Juniors para ir em direção à torre do adversário que estava com os Goblins. Na verdade, a jogada mais certa a se fazer era jogar os dois Bombardian Juniors primeiro e ativar a habilidade depois, até porque a torre do meu adversário ia focar nos dois Bombardian Juniors e depois ela ia focar nos Goblins. Dessa forma, a gente poderia ter usado os dois Bombardian Juniors de tanque enquanto os Goblins bateriam na torre do adversário. A horda de Skeletons eu posso defender com os insetos, se não for o suficiente, o Geloid ajuda. Meu adversário joga a P.E.K.K.A pro lado direito, então eu aproveito para avançar pelo lado esquerdo com o lenhador e os insetos. Meu adversário também gasta a Valk pro lado do lenhador, isso me diz que ele tá sem Elixir, então eu tento avançar pelo lado da P.E.K.K.A, ele ainda tinha um pouco de Elixir para gastar nas flechitas. O Buga consegue estar levando a primeira torre do meu adversário, agora é o Cavaleiroide versus o meu Bombardian. O Bombardian consegue obliterar o Cavaleiroide e para essa P.E.K.K.A eu posso simplesmente gastar os insetos. Perceba que o general dos Skeletons evoluídos do meu adversário ficou muito afastado, isso é um problema porque no meu deck eu não tenho feitiço para conseguir estar alcançando o general dos Skeletons evoluídos. Para piorar, a P.E.K.K.A ainda conseguiu dar 2 hits na minha torre antes de morrer. Vamos ver o lance novamente com mais detalhes em câmera lenta usando a magia do replay. Perceba que o general dos Skeletons evoluídos do meu adversário volta para estar finalizando o Bombardian e também volta para estar finalizando o lenhador. Isso foi um problema porque isso deixou ele muito afastado. Isso é um problema até porque no meu deck eu não tenho feitiço para estar alcançando o general dos Skeletons evo do meu adversário. Para piorar, a P.E.K.K.A do meu adversário ainda consegue dar 2 hits antes de morrer e os Skeletons evoluídos, a alma deles pelo menos, consegue estar levando a minha torre. Agora eu quero que você preste muita atenção porque eu vou ensinar para vocês a forma certa de usar o Bombardian no ataque. Assim que o meu adversário jogou o Bombardian dele para vir na minha torre principal, eu já sabia o que ele queria, porém eu precisava ter certeza. O Bombardian dele consegue encostar na minha torre, porém eu consigo travar ele com o meu Geloid. Vamos rever o lance usando a magia do replay. Assim que o meu adversário jogou o Bombardian na direita, eu já sabia que a intenção dele era a minha torre secundária, porém eu precisava ter certeza. Por isso que primeiro eu jogo o Bombardian e depois eu jogo os Goblins na torre secundária. Quando eu faço isso, de primeiro jogar o Bombardian no meio para depois jogar os Goblins, eu praticamente estou obrigando meu adversário a fazer a única jogada possível com um Bombardian, que é usar a habilidade para tentar pegar minha torre secundária. Depois que meu adversário usou a habilidade, ele usou as flechas para conseguir estar dando apoio no ataque pro Bombardian. Agora, como eu sei que o objetivo do meu adversário é pegar minha torre secundária com o uso da habilidade do Bombardian, e eu sei também que ele tem as flechas para apoiar o ataque do Bombardian, eu só preciso induzir o meu adversário a gastar as flechas no ataque de uma forma errada para que eu possa conseguir uma vantagem de Elixir para usar no ataque. Agora,
Agora, eu faço meu ataque usando a habilidade do Bombardian e vindo com os Bombardian Juniors atrás pra ver se eu consigo conectar na torre do meu adversário. Não consegui dar nenhum hit, porém o objetivo desse meu primeiro ataque não foi necessariamente dar um hit na torre do meu adversário, mas sim criar um padrão de comportamento. Calma que eu já vou explicar isso melhor. Mas antes, vamos ver novamente o segundo ataque do meu adversário. Perceba que meu adversário vem com a mesma jogada de antes, porém dessa vez eu coloco o Buga Buga pra pegar a Valkyria e os Skeletons, coloco os Goblins pra proteger o Buga Buga. Como eu já sei que meu adversário vai vir na minha torre secundária e dar apoio pro ataque dele com as flechas, eu posso esperar o meu adversário gastar as flechas, congelar o Bombardian do meu adversário e colocar os Skeletons pra tá finalizando o Bombardian do meu adversário. Agora, novamente, eu vou tentar pegar a torre secundária do meu adversário usando o Bombardian de tanque pros Bombardian Juniors conseguirem conectar. Um dos Bombardian Juniors evoluídos consegue tá dando um dano na torre do meu adversário. Você até pode pensar que eu tô simplesmente repetindo a mesma jogada sem ter muito resultado, porém o que eu tô fazendo agora se chama indução, e para que a indução consiga tá funcionando, eu preciso criar antes um padrão de comportamento. Como agora, por exemplo, eu sempre tô tentando segurar o ataque do meu adversário usando algum tipo de horda, e o meu adversário sempre tá tendo que usar as flechas para tá dando apoio pro ataque dele. Essa já é a terceira vez que eu faço isso, ou seja, a gente tem um padrão de comportamento. Isso também vale pro ataque. Mesmo que eu acabe demorando um pouco para usar a habilidade do Bombardian para levar ele pra torre secundária do meu adversário, no final das contas eu acabo sempre fazendo isso, ou seja, eu montei um padrão de comportamento pro ataque e pra defesa. Agora que a indução tá completa e o meu adversário se acostumou com o meu padrão de comportamento, ele joga as flechas tentando predictar os Goblins. Como eu já sabia que ele ia fazer isso, eu jogo o Bombardian ao invés de jogar uma horda. Se a gente for conferir no replay, após fazer a mesma coisa na defesa por 3 vezes seguidas, o meu adversário tinha certeza que eu defenderia o Bombardian dele com algum tipo de horda. Porém, dessa vez eu venho com o Bombardian porque eu sabia que ele ia tentar fazer um predict com as flechas. Isso é o que eu chamo de induzir o seu adversário. Você faz com que o seu adversário acredite que ele sabe qual vai ser o seu próximo movimento, quando na verdade você tá induzindo ele a pensar dessa forma. Agora, a mesma indução que serve pra defesa também serve pro ataque. Veja que meu adversário tem certeza absoluta que eu vou atacar a torre secundária, mas na verdade isso eu fiz ele acreditar a pensar dessa forma. Então eu surpreendo meu adversário não indo pra torre secundária, mas atacando a torre principal, e quando meu adversário gasta 7 de Elixir pra tentar defender a torre principal de uma forma totalmente desesperada, ele aprende que isso é Zord e isso é skill.